capítulo 2, versículo 15, amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, incumbidos, ó Deus, de trazer, ó Deus, uma mensagem à tua congregação, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, usa-nos, ó Deus, conforme o teu agir, ó Pai. O teu Santo Espírito fala e não nós, ó Pai. O Senhor pareça, ó Deus, que nós diminuímos, ó Deus, neste momento, ó Deus. O Senhor possa vir com o teu Santo Espírito, possa falar através da nossa boca, ó Deus, possa trazer a mensagem que tu queres, ó Deus. Eu te pedimos essa manhã em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor, nessa manhã, Ele tem uma mensagem para a igreja. Hoje nós vivemos um evangelho que ele traceja numa linha muito tênue e fina entre o amor ao mundo e o amor a Deus. O apóstolo João, há milênios atrás, escreveu esse texto dizendo que o amor ao mundo era quem amava o mundo, o amor do Pai não podia estar nele. E hoje nós vemos isso acontecendo, uma mensagem mais atual do que nunca. Porque a igreja tem trazido as coisas do mundo para dentro da igreja. Vivendo as coisas que são feitas no mundo, coisas que são adoradas pelo mundo dentro da igreja, querendo inserir isso dentro do Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo João, o discípulo amado, que conheceu na intimidade Jesus Cristo, ele conseguiu captar toda a mensagem do Pai. Depois da morte de Cristo e da ressurreição, ele conseguiu captar toda a mensagem do Pai e começar nas suas cartas, no Apocalipse de João e no Evangelho de João. O cristianismo moderno, ele tem abandonado em grande parte a expectativa da volta de Cristo. Porque a volta de Cristo, ela não é só uma esperança. Ela é expectativa, ela é realidade, ela é certeza da nossa vitória e que um dia nós encontraremos face a face com Deus e moraremos com Ele e Ele estará no nosso meio. O mundo se ajustou-se ao presente e está tentando fazer o melhor possível aqui nessa terra. E a igreja tem acompanhado isso. A igreja tem se envolvido em assuntos que não diz respeito ao Evangelho, mas que diz respeito a este mundo. E ela tem andado nessa linha e andado em cima do muro, quase caindo por outro lado, porque tem procurado agradar as pessoas. As pregações têm procurado agradar os egos, agradar a vida das pessoas, têm procurado trazer coisas que são lícitas ao Evangelho. E isso tudo vai culminar em uma só coisa. Aquilo que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 2,3. Não deixe que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia. Então será revelado o homem do pecado, filho da perdição, o anticristo. Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, quando ele conversa com os discípulos ali, e vai falando as coisas que vai acontecendo, ele chama por 3 vezes a atenção. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Por 3 vezes ele repete, acautelai-vos para que ninguém vos engane. E apostasia é isso, é o esfriamento da fé. É a palavra grega que significa você está desconexo da fé, você está desconectado da fé.
E é isso que tem acontecido nesses últimos tempos. Há 3 tipos de apostasias que você pode viver na vida. Uma delas é aquela que todos nós, como cristãos, como servos de Deus, nós vivemos. Em Mateus 16, no versículo 16, Pedro, que viveu com Jesus durante todo o tempo de Jesus, pregou nessa terra durante os 3 anos, viveu os milagres de Jesus. Pedro estava com Jesus em Cesareia e, movido pelo Espírito Santo, quando Jesus perguntou: o que é que vocês acham, quem vocês acham que eu sou? E Pedro imediatamente disse: você é o Filho do Deus vivo, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus imediatamente é tomado de alegria e diz para Pedro: isso não foi carne ou sangue que te revelou, isso é o Espírito Santo de Deus que revelou isso para você, Pedro. E Jesus deve ter ficado alegre naquele momento, porque ele deve ter falado: estou começando a entender a minha mensagem, o meu propósito nessa terra. Então, logo em seguida, Jesus começa a falar do martírio que ele ia sofrer, que ele ia se deslocar para Jerusalém, e que lá era importante que ele fosse entregue na mão dos tribunos, fosse entregue na mão dos sacerdotes, e ali sofresse o que tivesse que sofrer, e morresse numa cruz, e depois ao 3º dia ressuscitasse. E naquele momento que ele começa a falar aquilo, e Pedro vai se entristecendo, e Pedro chama Jesus no canto e fala: mestre, não fala isso não vai te acontecer. E o mesmo Pedro que há minutos atrás disse aquela palavra movido pelo Espírito Santo segundo o próprio Jesus, quando diz que Jesus não iria morrer, Jesus fala com ele: atrás de mim, Satanás. Isso que você está falando pela boca de Satanás. Isso não é a vontade de Deus. Essa é a apostasia momentânea. E todos nós, ou já passamos, ou vamos passar por isso um dia. Ao mesmo tempo em que nós ouvimos o Evangelho, que nós cremos em Jesus, em que nós somos tomados pelo Espírito Santo, nós somos capazes, na nossa fraqueza humana, de deixar o diabo nos usar para alguma coisa. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor, e ruge como um leão. Ele não é o leão, mas ele tenta parecer um leão. E o diabo fica soprando as coisas em nossa mente, em nossos ouvidos. E quando nós damos lugar a isso, nós estamos nos afastando da fé verdadeira. Isso é normal de acontecer. Quando você cai na real e vê o que você fez e reconhece que você fez errado. Ainda há outro tipo de apostasia, que é a apostasia temporária, que é aquela que o próprio Pedro também experimentou. Jesus havia morrido e ressuscitado, João 21. E Pedro tinha visto tudo aquilo acontecer, viu a crucificação. Ele negou Jesus 3 vezes, viu a crucificação, viu a ressurreição de Jesus. E quando Jesus sumiu ali, Pedro estava na praia com os outros discípulos. Ele disse no versículo 21:3: vou pescar. Os outros discípulos disseram com ele: nós vamos contigo. Após 3 anos de discipulado, 3 anos vivendo com o Mestre, testemunhou a ressurreição, a morte, Pedro retorna à sua identidade antiga. Ele simplesmente fica entediado em esperar Jesus, e ele retorna a ser um pescador. Não é apenas uma atividade profissional, a volta a uma atividade profissional, mas é um retorno simbólico à vida pré-cristã de Pedro. Pedro deixa de ser pescador de homens para voltar a ser pescador de peixes.
E aqui nós vemos o cansaço da caminhada. O apóstolo Paulo, em Gálatas 6,9, diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos na palavra. Pedro se cansou de esperar Jesus e quis voltar para a sua vida pregressa. Ele quis voltar a ser pescador. Mas a palavra, no mesmo texto, diz que o bom pastor, Jesus Cristo, ele foi ao encontro de Pedro e dos apóstolos. Lá em Ezequiel 34,16 diz assim: eu buscarei a ovelha perdida, e tornarei a desviada, e ligarei a quebrada, e fortalecerei a enferma. Jesus não espera na igreja, mas ele vai ao encontro da ovelha desgarrada. Você pode dar uma pesquisada depois, e é uma coisa científica. Uma ovelha, quando ela se dispersa do rebanho, quando ela fica perdida, ela não tem capacidade de voltar sozinha. Isso é uma coisa que já foi estudado. É um animal que, quando ele se perde do bando, ele não tem capacidade de encontrar o bando novamente, encontrar o rebanho. E é aí que entra o pastor de ovelhas. Quantas vezes você já não viu o quadro daquele pastor carregando a ovelha por cima dos seus ombros? Carregando a ovelha debaixo do braço? Porque ele sabe, ou então com aquele cajado em forma dali de um gancho, pegando ela para o pescoço e trazendo para junto das outras. Ela não tem capacidade de voltar sozinha quando ela se perde. Aí entra o bom pastor. Aquele que vai até as ovelhas e não se importa como ela se perdeu, mas que quer trazer ela de volta para junto do aprisco. Esse é o trabalho de Jesus. Buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Trazer de novo ao convívio do rebanho. Se ela estiver suja, ele vai limpar. Se ela estiver ferida, ele vai curar. Se ela estiver quebrada, ele vai ali fazer uma talha e fazer um torniquete para trazê-la de volta. Mas o Senhor traz ela de volta. Este é o bom pastor. Charles Spurgeon, considerado príncipe dos pregadores, dizia assim: Cristo não apenas busca o perdido, ele o restaura com uma ternura infinita. Deus não descarta nenhuma ovelha, Jesus não descarta nenhuma ovelha, mas antes ele vai ao encontro dela e traz ela de volta para o Cristo. Mas há ainda um outro tipo de apostasia, que é a definitiva, que nós estamos vendo nesses últimos tempos. A menção dessa apostasia se dá a um homem chamado Demas. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo escreve para Timóteo: porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Uma apostasia descrita brevemente, mas profunda e trágica para a vida de Demas. Mais ainda porque Demas é citado junto com Lucas e com Barnabé. Então ele andou com os grandes homens de Deus naquela época. Paulo, Barnabé e Lucas foram homens que fundaram a igreja, que discipularam muitos e muitos discípulos de Jesus. Demas andou colado com eles, segundo relata a Bíblia. Mas ele encheu os seus olhos com as coisas deste mundo. Ele amou mais as coisas deste mundo do que o que ele aprendeu com eles, do que os milagres que ele viu, do que as lições que ele aprendeu com Paulo, com Barnabé, com Lucas. Ele é citado também em Colossenses 4,14 e Filemão 24, porque ele era amigo próximo deles. Era um homem que convivia com eles. Um cooperador de Paulo. E sua queda foi gradual até culminar na escolha definitiva de largar o Evangelho de Cristo
voltar para o mundo. Ele contrasta com Moisés, que segundo Hebreus 11:27 diz: por fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Enquanto Moisés viu o invisível que Deus poderia fazer para o seu povo, Demas viu o que era visível aos seus olhos. As coisas que o mundo oferece. E quando nós falamos mundo, nós não estamos dizendo das pessoas, porque o apóstolo João, quando escreveu, não ameis o mundo, ele não está falando das pessoas do mundo, mas do sistema do mundo. O sistema que o mundo impõe à humanidade. Esse sistema religioso, o sistema de que você tem que vencer na vida. Mas o que é vencer na vida? Se não descobrir Cristo e conseguir a salvação. Não é uma faculdade, não é ter um bom emprego, não é ter um bom carro, não é ter um bom salário, não é ter muito dinheiro. Vencer na vida e descobrir que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. É estar todos os dias derramando os nossos joelhos no chão e pedindo perdão e misericórdia a Deus e pedindo a sua bênção. E Ele nos perdoa. Porque reconhecemos que dependemos dEle e Ele é a nossa grandeza. Não as coisas que nós conseguimos. O conflito dos amores entre o amor do Pai e o amor do mundo, segundo João, que nós lemos aqui, cobiça em 3 pilares. A cobiça da carne, os desejos desordenados que buscam satisfação imediata. O exemplo de Sansão em Juízes 16, que no versículo 1 disse assim: vi uma mulher e desejei-a. Progrediu para o toque e culminou na traição do segredo da sua força. Um homem que tinha um voto de Nazireu, um voto santo e sagrado para aquele povo, que tinha uma força descomunal dada por Deus, porque até então ele cumpriu os desígnios de Deus. Ele se vendeu porque viu uma mulher e desejou. A cobiça da carne. Gálatas 5:17 nos adverte: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso corpo carnal é a parte ruim nossa. O nosso espírito é a parte de Deus que habita em cada ser humano. E Ele contende com a carne, por causa da nossa alma, que é o que importa. A alma é o motivo da luta espiritual. Satanás quer sua alma para lançá-la no inferno. E Deus quer a sua alma para estar com Ele para sempre. E quanto mais nós alimentamos a nossa carne com as coisas desse mundo que são carnais, mais nós nos aproximamos do inferno. E quanto mais nós alimentamos o nosso espírito com as coisas espirituais, com a palavra de Deus, com músicas e louvores que exaltam o nome do nosso Deus, com meditação, com sabedoria, buscando em Deus em oração, mais nós nos aproximamos do Senhor e de Deus. O segundo ponto que João levantou é a cobiça dos olhos. O desejo de possuir o que se vê. Acã confessou em Josué 7:21: vi, cobicei e tomei. Quando invadiram Jericó, tinha uma ordem expressa de Deus: não tomeis nada da cidade. Mas Acã viu uma túnica e alguns talentos de prata. E ali ele enterrou no meio da sua tenda, escondido. Cobiçou o ouro, cobiçou a prata, cobiçou a túnica que era bonita. Quando Deus disse: não pega nada dessa cidade, o que é de vocês eu vou dar a vocês no tempo certo. Não pega nada. Assim, simples observação desencadeou a cobiça que levou à desobediência e à morte. Nunca olhar aquilo que ele desejava.
Jesus disse em Mateus 6 que o corpo, ou a candeia do corpo, são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E mais ainda em Mateus 5, 29, ele diz: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança fora. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus não estava falando ali de automutilação, mas ele estava falando de você abster dos seus desejos, daquilo que enche os seus olhos, daquilo que faz você pecar e o afasta de Deus. Era disso que Jesus estava falando. Ele usou um exemplo bombástico de chegar a arrancar o olho, mas não era no sentido figurado, não era no sentido literal. Deixar aquilo que te agrada, que você vê e te agrada, de lado. Arranca isso da sua vida. Porque é mais importante você entrar no reino dos céus. Mais importante de ter tudo que você possa ter. Terceiro ponto que João escreveu: a soberba da vida, o orgulho, a autossuficiência e busca por status. Nabucodonosor é o exemplo perfeito para isso. Um dos maiores reis da antiguidade, conquistou todo mundo conhecido na época. E em Daniel 4,30 ele diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade. E no momento que ele disse isso, o Senhor o transformou em um animal. E ele viveu anos como um animal no meio do pasto, porque se exaltou, porque foi soberbo. Alguns livros atrás, se você for ler em Jeremias, quando Deus avisa que Jerusalém ia cair por causa dos seus pecados e por ter deixado Deus de lado, está adorando outros deuses, e que a corrupção tomou conta daquela cidade, através de Jeremias, Deus fala: eu vou trazer o meu servo Nabucodonosor à porta de Jerusalém, e ele destruirá essa cidade. Nabucodonosor, um Deus pagão que não cria no Deus único, no nosso Deus, cria em outros deuses e no panteão de deuses, foi chamado de servo de Deus, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus. Não sei se você sabe, mas todos os reis e presidentes deste mundo, eles cumprem a vontade de Deus, quer eles queiram ou não. Todos estão debaixo da mão de Deus, debaixo do domínio do Senhor. Tudo está sob o domínio de Deus. As pessoas não entendem, às vezes, as coisas que acontecem no mundo, e como acontece uma catástrofe que nem houve essa semana aqui em Juiz de Fora, e houve lá em Petrópolis, e acontece todos os anos. E as pessoas ficam se perguntando: onde está Deus no meio disso tudo? Salmo 3, Deus está sentado no seu sublime e alto trono, e ele não se levanta de lá. Deus está sobre todas as coisas, sobre as coisas boas que acontecem, sobre as coisas ruins. Quem tirou os bens de Jó e quem jogou Jó numa doença e em estado deplorável, um homem que sofreu tamanha perseguição e tamanha culpa pelas coisas que não foram por ele feitas? Foi Satanás. Mas quem liberou Satanás sobre a vida de Jó foi Deus. Parece cruel, parece ruim, e é. Mas se Deus fez, é porque era preciso. Nós não devemos jogar aquilo que Deus faz, porque o próprio Deus fala em Isaías que a nossa justiça é inenarrável de imundícia. Nós não sabemos a justiça verdadeira como é. Nós não temos conhecimento. E as pessoas às vezes ficam: ah, mas a fome na África, onde está Deus? Eu não acredito no Deus por causa disso. Em Lamentações 3:39, Deus diz assim:
De quem se queixa o homem? Queixe cada um do seu pecado. Esquadrinhem o vosso caminho, voltem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque é dele que sai toda a justiça. As coisas que acontecem nesse mundo são escolhas dos homens. São caminhos escolhidos pelo homem, que geram outras e outras coisas. Como se diz muito hoje em dia, o efeito borboleta, eu faço uma coisa aqui que altera a vida de outra pessoa, que vai alterando a vida de outra, e assim vai. Mas Deus está no controle de tudo isso. O sofrimento que uma pessoa passou, como Jó, serviu de exemplo para outras pessoas na vida. Quantas pessoas leram o que Jó passou e tiveram força para se reerguer e para acreditar que Deus está acima de todas as coisas? Porque no final do livro que Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, e que um dia ele se levantará em meu favor. Apesar de ter sofrido tudo que sofreu, Jó sabia, Deus está ao meu lado todo o tempo. Eu recebi o bem de Deus, por que não receberia o mal? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou só um servo, um filho amado que tem que passar, às vezes, por coisas que me são impostas. Mas permanecerei confiante no Senhor, firme nas provações, firme no Senhor. O apóstolo Tiago faz uma advertência das Escrituras radical. E fiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não há nada que mantenha os ímpios fora do inferno, a não ser o mero prazer de Deus de estar com o homem. O que nos mantém vivos, o que nos mantém na causa, o que nos mantém de pé, é o prazer de Deus de estar comigo e com você. E hoje nós temos feito pouco caso disso. Eu sou crítico e me mantenho crítico em falar, a tecnologia tem afastado mais o homem de Deus do que trazer benefício para o homem. Porque você passa dias, quantas horas do seu dia preso a celulares, a computadores, as coisas, para resolver coisas desse mundo e não passa na presença de Deus. E deixa Deus de lado nesse tempo. Quanto tempo nós temos orado, quanto tempo as igrejas têm orado? Quanto tempo nós temos pedido para Deus para poder salvar os nossos parentes, para salvar os nossos amigos, para libertar as pessoas que estão cativas lá nos nossos empregos, na nossa vida? Quanto tempo nós temos passado? Mas nós temos enchido a nossa vida, a nossa igreja, com as coisas deste mundo, com amor às coisas deste mundo. Chegou aí o final do ano e nós estamos em época de festa, e nós vamos comemorar aqui hoje, aqui como moço aqui, uma confraternização, mas todos os anos você vê as pessoas ansiosas pelo fim do ano. E você vê pessoas crentes em Cristo Jesus que dia 31 de dezembro vão estar na beira da praia, pulando 7 ondas, guardando semente de romã dentro da carteira, comendo não sei o que lá, passando de branco, de amarelo, de azul, sei lá de que cor, para ter um ano melhor. Para desejar, não, porque isso é uma superstição, é superstição mesmo. E superstição não é de Deus, meu irmão. Sabe qual é o desejo de Deus para você nesse ano de 2026 que vai iniciar? Que os seus pés estejam firmes sobre a rocha. Tão firmes que você seja a própria rocha nessa terra. Para que outros possam se firmar em você. Em todos os anos nós vemos o mesmo quadro. A mesma coisa. As mesmas crendices entrando no meio do Evangelho. Igrejas fazendo culto de virada. Com coisa, todo mundo de branco e coisas assim. Com coisas do mundo. Nós somos diferentes. Nós temos que ser diferentes do mundo. Eu preguei aqui uns 2 anos, também caiu, eu preguei numa véspera de Natal e eu falei sobre o Natal. É lícito, meu irmão, você comemorar o Natal.
Não é errado, não. O problema é quando você comemora o Natal e não dá graças ao aniversariante do dia. Eu falei aqui que o Papai Noel é o maior ladrão da humanidade, porque ele roubou o dia mais importante para a humanidade. O dia que Jesus nasceu. E as pessoas não lembram disso. O Natal é só presente, é árvore de Natal, faz aquele banquete enorme, é quase um ritual mesmo. Tem comida, tem bebida, tem presente. Só falta Jesus. Quando você reúne a sua família, você tem a consciência que você reúne ali para agradecer a Deus pelo que Ele fez. E você tem consciência que se não fosse Jesus ter nascido, esse mundo não existia mais. Aí é diferente. Mesmo que dia 25 não seja a data que Jesus nasceu. Porque se você for pesquisar pelo texto bíblico, Jesus nasceu mais ou menos em setembro, outubro, porque ele nasceu na época da festa dos tabernáculos, que ocorre mais ou menos nessa época do ano. E se você for retroagir no calendário, você vai ver que deu mais ou menos nessa época. O dia e a hora certa ninguém sabe. Mas se a gente comemora em dezembro, não tem problema. Mas o problema é quando você não lembra de quem nasceu nessa data. Enquanto você adora aquela árvore com as bolinhas e com os presentes colocados embaixo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas a Cláudia acho que já contou. Eu tive um problema sério numa outra igreja, porque desde pequeno nós ensinamos os nossos filhos. Papai Noel não existe, o Natal é o nascimento de Jesus. A data mais importante para o cristão é a Páscoa, porque é a ressurreição de Cristo. E na escola dominical, o leitor me fala com o filho de um outro pastor. Não, Natal não é Papai Noel, não, rapaz. Natal é o nascimento de Jesus. Papai Noel não existe. E o menino? Não, a pessoa chora, não, Natal existe sim, o Papai Noel existe sim, meu pai falou que existe, vai trazer um presente para mim. O leitor, não, bobo, rapaz. E isso me trouxe grandes problemas, porque depois o pai dessa criança falou assim, não, mas você está acabando com a infância do meu filho. Por quê? Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque ele é inocente ainda. Eu falei assim, não, mas meu filho é inocente. Eu não estou falando mentira para ele, eu estou falando verdade, velho. A verdade é essa. Papai Noel não existe. É você que trabalha o ano inteiro e no final do ano você compra um presente para o seu filho. O Natal não é sobre o Papai Noel, não é sobre o presente. O presente nós recebemos que foi o nascimento de Jesus. E por falar a verdade, a gente foi massacrado um pouco por parte da igreja. Mas é a verdade. Jesus nasceu no dia 25? Não. O Natal tem sido, o centro do Natal tem sido Jesus? Não, tem sido o começo. Então é mentira. E se é mentira, quem a Bíblia fala que é o pai da mentira? Nós temos que criar os nossos filhos na verdade. Porque se você mente desde pequeno, você vai alimentando várias mentiras durante a vida. E você tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Porque Jesus falava a verdade. As pessoas pintam Jesus como se ele fosse nos lugares e ficasse só rindo, bebendo e comendo. Mas Jesus desafiava as pessoas. Porque ele olhava nos olhos e falava dos pecados que elas cometiam, porque ele sabia. Ele sabia. Porque ele olhava nos olhos e falava, você está errado, a verdade é essa. E por isso os sacerdotes tinham medo dele, porque ele falava a verdade. Porque Jesus é o que o nosso irmão Flávio sempre fala, o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é a mentira, Jesus é a vida. Salmo 90, 12 diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. Moisés, autor desse salmo, havia experimentado as glórias do Egito, mas recusou ser chamado filho da filha de Faraó.
escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado. Nós queremos sempre ter aceitação, sempre ser aceito nos meios aí fora, no nosso trabalho, na nossa vida profissional, na nossa parentela, na nossa família, com os nossos amigos, na nossa escola. Mas Cristo não nos chamou para ser aceito, mas nos chamou para ser os pequenos Cristos. Para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Não desafiá-los, mas para falar a verdade de Jesus Cristo. Para não nos conformar com este mundo, como Paulo diz em Romanos 8, mas transformar ele pelo poder da verdade. Transformar esse mundo por amor a Jesus Cristo. É para isso que nós somos chamados. Não é para trazer as coisas lá do mundo para dentro da igreja e para dentro da nossa vida. Todo mundo pode ir para a praia na virada do ano, pode pular 7 horas para fazer o que for, mas eu não vou fazer, porque o meu Deus não é esse Deus. O meu Deus é mais do que isso. É muito mais, a graça de Deus é muito mais do que isso. Do que sacrifícios, do que rituais vazios. Deus quer muito mais de nós. Ele não quer a nossa última hora do ano, Ele quer tudo nosso. Ele quer viver a nossa vida, para que nós pudéssemos viver a vida dele. É isso que Deus quer, cara. Nós passamos o ano todo buscando as coisas. E no final do ano, nós somos capazes de refletir e pensar o quanto Deus nos ajudou nos nossos empreendimentos. Quanto Deus nos ajudou na nossa vida. O quanto o Senhor fez por nós. Quantos livramentos nós tivemos sem que nós sabemos que Deus operou naquele momento. Quantas viagens você fez? Eu viajo bastante de carro todo mês. Eu sei quantas vezes, não sei quantas vezes o Senhor me livrou de um acidente. Quantas vezes o Senhor me livrou da morte. Quantas vezes era para mim estar no caixão, mas o Senhor permitiu que eu estivesse aqui até hoje. Amém. Não por minha causa, mas pela misericórdia dEle. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós caímos naquela primeira apostasia momentânea. Todos nós em algum momento, somos usados pelo diabo. Às vezes até sem percebermos como Pedro. Mas Deus tem a misericórdia dEle para conosco. No Evangelho de Mateus 5, fala sobre as bem-aventuranças, as felicidades, aquele que é feliz. E diz lá assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino de Deus. E bem-aventurados sois vós. A última bem-aventurança, a última felicidade que Jesus escreve. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentirem a respeito de vós, por minha causa. Alegrei-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Nós não temos que se adequar ao mundo, mas o mundo tem que se adequar a nós. Nós não temos que amar o mundo e as suas coisas maravilhosas, suas coisas carnais, mas temos que amar a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. O próprio Jesus disse: se eu estou aqui hoje é porque o reino dos céus é chegado a vós.
O reino dos céus está aqui. Ele está nessa igreja, Ele está nessa terra. Ele sou eu, Ele é você, Ele é todo aquele que professa o nome de Jesus Cristo como seu único Salvador. É todo aquele que entregou a sua vida e procura cada dia mudar um pouquinho mais para poder se pegar mais e se parecer mais com Jesus e com Deus. Está debaixo da unção do Pai, debaixo do domínio do Senhor. O reino de Deus é aquele que ora todo dia pela manhã agradecendo a Deus, mas pedindo a Deus direção pelo seu dia para que ele possa tomar as decisões que forem da vontade de Deus e não da sua. Esse é o reino de Deus. A cultura é totalmente diferente da cultura dessa terra. É uma cultura diferente, em que Deus manda, nós obedecemos e nós entregamos tudo a Ele. Nós costumamos dizer que nós fomos libertos da mão do diabo, e fomos libertos do pecado. Nós não somos mais escravos, mas quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos escravos de Jesus. O apóstolo Paulo é claro dizer isso. E não é escravo porque Deus manda o chicote em cima para bater, não. É escravo porque o escravo em amor, no sentido de amor. Porque o que nós fazemos pela vontade de Deus, por amor a Deus, por amor àquele que nos libertou. Nós deixamos a nossa vida. A igreja sempre se escandaliza com a mensagem da morte, porque acha que morte, que palavra, tem medo de morrer, mas nós temos que morrer para esse mundo e nascer de novo. Essa é a mensagem que Nicodemos não entendeu. Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo, Jesus? Não é entrar no ventre da sua mãe, mas é nascer da água e do Espírito. Glória a Deus. É morrer para esse mundo, é matar a sua carne todos os dias, aquilo que os seus olhos veem e desejam, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é não ser altivo e não ser prepotente, é se humilhar diante da mão do Senhor e saber que o que nós temos, se temos, é pela misericórdia de Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus, nós nem estaríamos vivos aqui. Nós não teríamos nada. Isso é nascer de novo. É saber que a nossa vida não vale nada se não tiver Jesus Cristo nela. É saber que nós estamos perdendo tempo nessa terra, porque os tesouros que nós juntamos aqui, tudo será corroído. Mas os tesouros espirituais, eles duram para sempre. Não é trocar a igreja por outras coisas, não é trocar a vida de Jesus por outras coisas. Coisas passageiras. Deus está de braços abertos, esperando o homem se arrepender, esperando o homem reconhecer que ele depende dele. E quando eu falo Deus, nós temos a conotação de uma pessoa. Eu não estou falando de uma pessoa, estou falando do ser supremo do universo, aquele que criou os céus e as terras, que criou os planetas, as estrelas, que por 6 dias fez isso tudo, que fez Adão, o nosso pai terreno, pegou lá um pedaço de terra, lá, moldou lá, soprou nas narinas dele, deu fôlego de vida e criou isso que é hoje o mundo. O tanto de gente, 8 bilhões de pessoas, vieram de um, que saiu uma mulher que tornou tudo. Esse é o Deus maravilhoso e poderoso, meu irmão. Um poder inestimável, que não dá para mensurar com a nossa mente. E nós insistimos em ficar a nossa vida na areia, não na rocha que é Jesus Cristo. Nós insistimos em ficar na nossa casa, nas coisas deste mundo. E tudo justifica, porque tudo é bênção. O grande bezerro de ouro do nosso tempo é bênção. Faz isso que você tem a bênção. Faz isso que você vai ganhar a bênção. Dá isso que você vai ganhar a bênção. E a bênção se tornou um bezerro de ouro, como lá no Egito. Foi a bênção que te tirou do Egito. Foi o sangue de Jesus que te tirou do Egito. Foi o sangue de Jesus que te salvou. Foi o sangue de Jesus que libertou a humanidade. O pastor Márcio pregou aqui no domingo passado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê
Aquele que nele não crê, não tem a vida eterna. Aquele que não crê que Jesus é Deus, que não crê que Ele venceu a morte, que não crê nas palavras de Jesus, não tem a vida eterna. Os pastores hoje em dia fantasiam muito e não falam a verdade para o povo. Aí fora o que se fala é: não, meu Deus, não é bem assim. Vem como está e fique como está. Um dia Jesus muda a sua vida. Pode continuar fazendo as mesmas coisas. Você faz isso lá, nós vamos fazer aqui na igreja também, vem para cá. Nem tudo é aceito por Deus. Nem tudo o Senhor aceita na nossa vida. Nós temos que ter discernimento. Fala-se tanto de dons espirituais. E o dom do discernimento, que talvez seja o mais importante deles, as pessoas não buscam. Discernir espírito, discernir a vontade de Deus na sua vida, discernir o que Deus quer para nós. Isso é o mais importante. Mas para isso, tem que ter santificação, tem que ter mudança de vida, tem que mudar as coisas. Eu não posso ser como eu era antes de conhecer Jesus. Eu tenho que mudar a minha vida. E mudança de vida não é trazer dízimo, não é trazer oferta, não é fazer isso, sacrifício aquele. Não é conquistar a bênção tal ou fazer aquilo. Mudança de vida é se humilhar diante de Deus e saber que só Ele é o Senhor. É saber que eu dependo dEle completamente. É saber que mesmo que aconteça comigo o que aconteceu com Jó, Deus está ao meu lado. Enquanto eu não fraquejar, Deus está ao meu lado. E se eu fraquejar, Ele vai me dar a mão e vai me pôr de pé. É ter essa certeza. Nesse fim de ano, neste culto, eu poderia estar falando algumas palavras mais agradáveis, alguma coisa mais agradável. Mas é essa a mensagem que Deus quer para você. E que em 2026 você entenda: Deus quer seus pés firmados sobre a rocha. Porque nós estamos no fim, o fim vem chegando e vem a passos largos. E quando a apostasia aumentar, quando o esfriamento da fé aumentar, não vai ser qualquer um que vai aguentar. Tem que estar alicerçado na palavra e na fé. Tem que estar com Jesus enraizado no coração. Tem que ser aquela árvore frondosa que tem raiz funda no seu coração. Porque você vê as notícias lá. Eu disse na outra pregação: um dia vão exigir de cada um de nós. Você é servo de Deus mesmo? Você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador? Você vai ter que fazer uma escolha entre Cristo e o mundo. E se você não tiver alicerçado na fé, você vai escolher o mundo. Eu vou escolher o mundo. E vou perder a minha salvação. E quem escolher vai perder a salvação. E vai perder o momento mágico de estar com Deus, como Deus perdeu. Mas se nós estivermos alicerçados no Senhor, firmes no Senhor, vivendo uma vida em que Jesus nos mostra, vivendo uma vida em que Jesus indica o nosso caminho, a certeza é que no dia que você estiver escolhendo entre as suas riquezas, os seus bens, as coisas dessa terra, em Jesus, você não vai pestanejar em dizer Jesus. Eu sou de Jesus e dele eu não abro mão. Eu sou de Jesus e a minha vida pertence a Ele. Se tiver que ser tirado agora, que seja. Mas a minha vida pertence a Jesus, a minha alma pertence a Ele. O Espírito de Deus está sobre mim. Nessa manhã, o Senhor, como em Deuteronômio, Ele coloca dois caminhos na sua frente: o da bênção e o da maldição. O da bênção é o caminho de Jesus, o da maldição é o caminho do mundo. Basta você escolher a bênção, para que Deus possa agir na sua vida. Não a bênção material, não carro, não casa, não dinheiro, não os prazeres desse mundo, mas os prazeres espirituais de estar vivendo uma vida com Jesus Cristo. Fique de pé nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todos os céus e de toda a terra, Pai. Senhor, nós
Pregamos aqui uma palavra, ó Deus, não que arranca um aleluia das pessoas, ó Pai, mas que confronta a pensar naquilo que Tu queres para a vida de cada um, ó Senhor. Nós temos sido bombardeados, ó Deus. Nós temos cada vez mais, ó Deus, sido, ó Deus, enchidos, ó Deus, com coisas do mundo, ó Deus. Coisas que enchem os nossos olhos, ó Deus. Coisas que enchem as nossas vistas, ó Pai. Prazeres, ó Deus, imensuráveis, ó Deus, mais carnais, ó Pai. Mas nós declaramos nessa manhã, ó Deus, que nós queremos viver contigo para sempre, ó Pai. A nossa escolha não é este mundo, Senhor, mas a nossa escolha é estar debaixo do Teu nome, ó Pai, debaixo da canção, ó Deus, é ter a veste salpicada pelo sangue do Cordeiro, ó Pai, é estar na Tua presença a cada dia, ó Deus, é dormir, ó Deus, com o coração tranquilo, ó Deus, sabendo que o Senhor está nos guardando e nos edificando, ó Pai, é acordar, ó Deus, agradecendo a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Nessa manhã, ó Deus, eu rogo, ó Deus, para que o Senhor possa derramar sobre a vida da Tua igreja, Deus, uma unção sem medida, ó Pai, uma unção espiritual, ó Pai, que possa, ó Deus, modificar os corações e o entendimento, ó Pai, que o Senhor possa vir demonstrar, ó Deus, com Teu amor, com Tua compaixão, ó Deus, com Tua misericórdia, Deus, que só o Senhor é Deus, ó Pai, e não existe salvação fora de Jesus Cristo, ó Deus, e tudo que qualquer um de nós tem, ó Deus, não é mais do que o Senhor, ó Pai. Não é nada, ó Pai. Que todos os nossos pensamentos, ó Deus, que toda a nossa vida, ó Deus, possa ser voltada para o Senhor, ó Pai. Mais um ano se encerra, ó Pai. Começamos o ano de 2026, Senhor. E nós dependemos de Ti mais uma vez, ó Deus, para caminharmos, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco, ó Pai. Que nós podemos ter conhecimento da Tua palavra, ó Deus. Largar, ó Deus, o tempo perdido, ó Deus, que nós temos perdido com as coisas desse mundo, ó Deus, e te debruçar, ó Deus, e mergulhar na Tua palavra, no Teu conhecimento, ó Deus, mergulhar no Teu Santo Espírito, ó Deus, entender que só assim seremos salvos, ó Deus, só assim, ó Deus, te conhecendo intimamente, ó Deus, e deixando a nossa vida em Teu favor, ó Pai. Ó Senhor, viva a nossa vida, ó Deus, viva a nossa vida para que nós possamos salvar os nossos amigos, ó Deus, para que os nossos parentes, ó Pai, possam ser salvos, ó Pai. Que nós possamos ser atalaia na Sua casa, ó Deus, mas também possamos ser atalaia na nossa família, ó Deus, nos nossos empregos, ó Pai, nos nossos meios, dos nossos amigos, ó Pai. Ó Senhor, tantos, ó Deus, que procuram, ó Deus, ter o conforto do coração, ó Deus, que às vezes nós não falamos nada, ó Deus, nós não apresentamos esse Jesus maravilhoso que nós conhecemos, ó Pai. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo ardente de Te servir, ó Pai, de conhecer mais a Tua palavra, ó Deus, e principalmente, ó Deus, de adorá-lo todos os dias, ó Deus, e reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, ó Pai. Nós não somos nada, ó Pai, nós somos como nuvem no céu, ó Pai. Sem o Senhor nós não somos ninguém, Senhor. Até os reis dessa terra se prostram diante de Ti, ó Deus, e cumprem a Tua vontade, ó Deus. Mas nós, às vezes que Te conhecemos, ó Deus, não queremos cumprir, ó Deus, escolhemos outros caminhos, ó Pai. Ó Senhor, vem agora como um bom pastor, ó Pai, e traga-nos de novo, ó Deus, a Tua casa, ó Deus. Traz a ovelha perdida, ó Deus. Traz aquele que está ferido, ó Pai. Vai buscar, Senhor. Vai trazer de novo ao nosso convívio, ó Pai, ao convívio do Teu aprisco, Senhor. Nessa manhã, ó Deus, nós Te pedimos, ó Deus, fica conosco, ó Pai, não só hoje, mas para todo sempre, ó Pai. Fica ao nosso lado, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, porque precisamos de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Palavra nossa, pastor Márcio. Amém. Bom dia a todos. Glória a Jesus. Palavra de Deus para os nossos corações neste tempo. Estava ali juntamente com nossos irmãos, dando auxílio ali, preparando ali um momento de continuidade agradável aí para nossos irmãos, e estava prestando atenção nessa palavra. Isso é o tempo que nós temos, meus amados, de refletir sobre tudo isso que foi colocado aqui nessa manhã. O tempo, como nosso irmão diz, é de Natal, de falar de Cristo
mas nós temos visto esse tempo desvirtuado por coisas totalmente opostas. E se nós não levantarmos como aqueles que vão, como ele usou aqui o nome Atalaia, como profetas, no meio dessa geração, nós vamos vendo isso virar apenas uma tradição, um momento. Então, onde nós somos colocados como cristãos, é para nós fazermos aquele papel. Sempre trago aqui a ilustração daquele material ali que é utilizado ali no churrasco, as brasas, aquelas que vão fazer com que as frias se esquentem e vão amanhã arder também. Esse é o nosso papel. E se nós, como cristãos, não chamamos a atenção para a graça de Cristo, a graça de Deus, Cristo Jesus, eu ainda trouxe aqui na semana passada uma reflexão de um grande pregador inglês que ele dizia: se o nosso evangelho ele não desperta as pessoas a entenderem a graça e questionar, é porque nós não estamos falando do verdadeiro evangelho. Então esse realmente é o nosso papel como igreja, é estarmos onde o Senhor nos colocar para despertar. Temos que trazer Jesus para o centro. Amém? Jesus para o centro da nossa pregação. E é o que nossa comunidade tem feito, e nós temos ajuntado pessoas nesse propósito, porque senão nós viramos apenas mais um centro de cultura religiosa, né? Hoje nós temos aí até cursos nessa área, nós temos lugares que, ao invés de estar pregando o evangelho, está disseminando a cultura. Mas para isso nós já temos os órgãos seculares para isso. O nosso papel é esse: falar de Jesus, esse que veio ao mundo para nos trazer tão grande salvação. Que nessa manhã você possa sair daqui refletindo, você que separou esse tempo para o Senhor. Como eu digo sempre, é o primeiro dia da semana, os primeiros momentos, são esses momentos que nós reservamos aqui para o Senhor, para trazer a primícia do nosso tempo para o Senhor, e que ele não seja em vão, que ele seja realmente esse momento de reflexão, esse momento de entender o nosso papel, porque realmente precisamos focar na bendita volta do Senhor. Outro ponto muito importante que eu vi ali, o ponto que a igreja já não fala mais, um ponto que a igreja não se preocupa, ou alguns têm até medo de falar, mas é para isso, é a bendita esperança, é o que nós aguardamos, a volta do nosso Jesus. Ele veio, mas veio com uma missão: chamar pessoas para o arrependimento e voltar a levar essas pessoas para habitar eternamente com o Pai. Enquanto estamos aqui, como disse Paulo, viver é Cristo, mas quando partimos, esse morrer ou ao encontro com Cristo é ganho para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Continuemos sendo luz, como nosso irmão trouxe nesta manhã, esta mensagem maravilhosa. Muito obrigado, meu irmão Amarildo, nosso diácono. Que Deus abençoe sua vida, sua família, e que cada um de nós possamos aproveitar o que Cristo tem trazido para os nossos corações. Deus seja louvado. Esse é um momento também que nós, como igreja, contamos aí com a sua contribuição. A sua contribuição tem o papel de nos trazer recursos para que essa porta continue aberta, fazendo a diferença. Não sendo mais uma porta, não é esse o objetivo da comunidade cristã Formosa. Por isso as pregações que você escuta aqui, ela é diferente sim, nós ouvimos isso sempre. Ela é diferente porque não queremos ser apenas mais um, Os nossos irmãos que têm aí seus trabalhos, nosso irmão me falou aqui sobre são empreendedores, outros trabalham
para o CLT, mas você na sua empresa, no seu trabalho, você não quer ser mais um, né? Eles falam aí hoje existe, por exemplo, aqui na empresa do CLT, aqueles que são considerados só o carrinho de mão, né? Só faz o que manda, né? Só o que pedem, só o que... E aí isso tem todo sentido. Mas o que todos buscam como missão, como inspiração, é fazer aquele além. É um passo a mais. Esse é o nosso papel. E temos podido fazer isso com a contribuição, com o seu ato de generosidade. É o ato de generosidade que nós convertemos ele todo a favor da comunidade. Essa porta aberta é aquilo que nós trazemos. Hoje nós temos aqui um momentinho que nós sempre estamos aproveitando. Chegou ali, graças a Deus, a encomenda, os nossos devocionais, que nós... É uma sementinha que a gente sempre deixa aqui no final de cada ano, para você começar o ano, né? Para provocar você que às vezes não para ali para ler a Bíblia, você cria um hábito, você vai ali ler uma inspiração, ali tem uma recomendação de um texto. Quando você vê, você acostumou a ler a Bíblia todo dia. Foi assim que eu aprendi. Eu vi meu pai todo dia, minha mãe sentadinha, o que tanto lê? Me dá aí. No meu tempo lá na igreja metodista era no cenáculo, lembra? No cenáculo. O que é isso aí que você tanto lê? E aí a gente começa, lê um dia, 2 você não lê, 3 você também não lê, mas um dia você vai lá, daqui a pouco você, quando vê, hábito. Aí você vê uma inspiração, uma história de alguém que viveu algo extraordinário. Como que nós fazemos isso? Com recurso. Como que nós fazemos nesse momento? Toda a igreja recebe o dízimo, recebe a oferta, e no dia de fazer algo, você traz uma coisa, você traz um prato, você paga tanto. Não, eu quero em nome do Senhor Jesus. Ontem a gente estava no evento, um salão grande, bacana, e eu estou ali, onde que eu estou aqui pensando, estava falando com o amigo meu, o que você está refletindo? Eu estou pensando isso aqui na igreja. Esse espaço, devia ter uns 300 metros quadrados, quadradinho, bonitinho, com os espacinhos, eu enxergava ali, igual eu vejo lá em frente, não sei se já é alguma coisa ali, né, irmã Fátima? Ali na frente da casa da senhora, o dia que eu fui visitar a irmã Fátima, fiquei ali olhando, meu Deus, espaço já prontinho aqui, mas não vai chegar a nossa vez, para que pessoas estejam ali. E pode ter, hoje nós temos aqui, você faz isso porque tem 20, já falaram isso comigo, porque tinha 10 pessoas. Bom, já tem mais de 20 e a gente faz. Se eu faço com 20, olha a lógica das pessoas. Você não vai fazer com 100, com 200? E eu fora daqui, eu já tive experiências assim. Quando você quer, você crê, você põe o seu foco, Deus completa. Para mim é muito fácil entender a multiplicação dos pães, porque eu já vi coisas maravilhosas que Cristo faz quando você entrega. Então é por isso, é o nosso retiro que vem aí, que é o momento de você estar junto, de você fugir um pouquinho aí das coisas, 4 dias ali refletindo. Se você não pode ir 4, vai no domingo lá, aqui nós não abrimos no domingo, você vai lá, vai ser um lugar bacana, um lugar que todo ano acontece uma coisa diferente, e nós trazemos de lá uma inspiração divina para a nossa comunidade. Esse ano não vai ser diferente. Então, acredite, irmão, nos propósitos da sua comunidade, né? Domingo a Vanessa deixou aqui também os recadinhos, né? Nós vamos convidar de uma vez os irmãos do louvor. Eles vão estar louvando, e você vai trazer sua oferta, então, de amor, de seu ato de generosidade, tá? Quando eles vêm aqui, deixar só um recadinho. Ato de generosidade é o que você traz aqui. Não é obrigatório. Cada um traz segundo propõe seu coração. Se você não pode, não precisa vir com o coração doído. O que eu peço ao Senhor, o Senhor te dará e Ele abençoará a sua vida. Amém? O último café da manhã, domingo, mais um momento. Irmão, não é que a gente gosta de comer, embora a gente goste. Né? Esses momentos têm propósito. Tá? Eu tenho visto isso não acontece só aqui não. Os irmãos que estão aí, no trabalho a gente faz isso e tal. É um momento de pessoas se encontrar.
mas é por isso mesmo que eu não gosto. Eu não gosto de estar ali com o Márcio. Mas é isso que é o objetivo. Aí você vai ter que estar com o Márcio. Você vai ver às vezes que o Márcio não é aquela pessoa que você pensa. E aí nasce relacionamento. Lá no mundo eles chamam isso de network, né? Você cria ali um ambiente, faz um cafezinho e tal, para que aí você começa, você vai ali, então você mexe com o quê? Eu sempre te vejo ali, eu trabalho com curso, é mesmo, então você trabalhando, daqui a pouco eu conheci ele, não conheci, e você faz o quê? Eu trabalho numa instituição, vamos chegar ali, e assim a gente se conhece, foi assim que nós nos conhecemos, outras pessoas aqui também, e nós geramos relacionamento. Igreja é isso, família, igreja é família de Deus. Nós não somos chamados, como na velha aliança, para sermos servos. Você já entendeu isso? Por que o irmão trouxe uma palavra de hoje aqui? Porque o servo, você manda uma palavra para ele e manda ele fazer. Aqui nós trazemos aconselhamento, admoestações, ensinos, porque somos família. Cristo, Deus quis uma família, então ele enviou Jesus para que todo aquele que recebesse fosse chamado filho de Deus. Então nós somos uma família de filhos de Deus. Não tem neto, Deus não tem neto, né? Ele tem filhos. Todos são filhos de Deus. Amém? E amados. E no domingo vai ser o culto dos jovens. Dos jovens fazendo culto. Não quer dizer, que bom, todo domingo eu estou de folga aqui, eu não sei. Todo mundo aqui é jovem. Tem alguém mais de 100 anos aqui? Por enquanto, na igreja, na comunidade cristã Formosa, jovem até 100 anos. Amém, irmão? Profetiza na sua vida, irmão. Sou jovem. Se chegar alguém aqui com mais de 100, a gente aumenta, né? Porque é dinâmico. Né? Então, o prazo, ainda bem que faz necessário, né? Mas eu conheço, irmão, um senhor que tem 96 anos, se Deus quiser, tomara que ele ainda vem aqui, com um vigor, com uma alegria radiante. Então, não é idade, e não é quem não tem problema, né? Problema todo mundo tem. Quem não tem problema essa semana? De dor, eu tive. Mas quem não teve? Dor a gente vai ter, você acostuma com ela, é isso aí. Depois, chega um momento, eu vi uma pessoa falando outro dia, chega um momento, a dor é assim, você vai lá, toma um remedinho, ela melhora. Mas vai chegar um momento que o remedinho já não melhora mais. Aí você aprende a lidar com ela. Se tomou, você fala assim, vou dormir, amanhã não está bem. Aí chega outro dia, a dor ainda está lá. Aí você fala, fiquei idoso. Mas vamos com fé, porque o Senhor vai estar comigo. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos louvar o Senhor enquanto louvamos, contribuímos com alegria, porque contribuir também é louvar. Irmãos, o café, Café da manhã, domingo, falar com a Rejane e o Flávio, que cada um pode trazer. Vamos? Amém? Amém. Vamos colocar de pé. Amém. Exaltar o nome dele. Oh, aleluia. Céu, eu louvarei.
Glória a Deus. Amém. Irmãos, então vamos pedir o nosso irmão Marildo para fazer a oração, encerrando nessa manhã este culto de adoração, de louvor. Tá? Logo em seguida, a nossa pastora Rosana, graças a Deus, está conosco, vai estar ministrando a bênção final. E depois da bênção, nós ainda temos o louvor, né? Eu brinco aqui que essa dinâmica é para que nós possamos sair daqui, não com aquele cedo, acabou o culto. Culto para o cristão, ele não acaba, ele vai continuar. Todos os dias, você continua louvando, você continua bendizendo o Senhor. Amém? E logo depois, não vai embora não, fica um pouquinho, come um pouquinho, participa aqui um pouquinho com a gente, né? A gente conversa um pouquinho, a gente faz uma resenha, né? E depois você vai feliz para casa, vê só coisa boa hoje, né, irmão? Mateus? Só vitória hoje, amém? Não pode passar mal, né, Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós encerramos aqui o nosso culto, ó Deus, encerramos aqui neste lugar, Pai, mas ele permanece em nossos corações e em nossa vida, Pai. Nossa vida tem que ser um verdadeiro culto a Ti, ó Deus. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos ter entendido a Tua palavra, ó Deus, os louvores aqui entoados, ó Pai, tenham saído dos nossos corações, ó Deus, confortando, ó Deus, o Seu, ó Deus, sabendo que só o Senhor é o nosso Deus, ó Pai. O Senhor possa abençoar cada um de nós, ó Deus. O Senhor nos leve embora para casa, ó Deus, em paz, ó Deus, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. O Senhor possa abençoar esse almoço, ó Deus, que nós possamos não só nos alimentar, ó Deus, mas confraternizarmos, ó Deus, estarmos cada vez mais ligados uns aos outros, ó Deus, porque assim diz a Sua palavra, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor verificar conosco, que o Senhor possa abençoar os dízimos e ofertas, ó Deus, que o Senhor possa multiplicá-los, ó Deus, que o Senhor possa visitar também aquelas pessoas, Deus, que não puderam vir por algum motivo, Pai, enfermidade, ó Deus, alguma coisa, Pai, que o Senhor possa estar curando, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, porque sabemos que o Senhor ainda é o Deus que cura, Deus, o Senhor ainda é o Deus que liberta, Deus, o Senhor ainda é o Deus que dá vitória, Pai. O Senhor esteja conosco nessa manhã e nesse dia, Deus, e nessa semana, Deus, nós possamos estar, Deus, reconhecendo, Deus, o verdadeiro Natal, que é Jesus Cristo, Deus. Nós possamos estar encerrando o nosso ano, Deus, na presença de Jesus, ó Pai, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Deus. E é no nome dEle que nós encerramos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus nasceu. E por isso você está aqui. Que Ele venha cada dia nascer, né? Você lembre como os pastores se alegraram. Você se alegre que Jesus nasceu. E porque Ele está vivo, né? Ele está aqui nesta manhã com você e todos os dias. Enquanto você viver, Ele estará contigo. Porque é a promessa do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Não se esqueça que Jesus
Ele está contigo, Ele ama você, haja o que houver, venha o que vier, fica firme, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Coloca a mão no seu coração, amém? Mas mesmo assim você está recebendo a bênção, né? Receba a bênção do Senhor. A bênção, ela não é do pastor, ela não é da pastora, ela não é de nenhum de nós, mas ela é do Senhor. Para a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você serve o servo do Senhor. Filho, filha, aleluia. Então receba. Se porventura do seu coração ainda está aquela tristeza, Jesus é a alegria, né? Jesus, né, nasceu. Ele é o príncipe da paz. Ele veio para mudar a história. Ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Aquilo que parece impossível aos teus olhos, Jesus hoje fala: tudo é possível àquele que crê. Então peça ao Senhor para renovar as suas forças. O ano está acabando, né? Não deixa para janeiro, mas começa hoje o seu propósito com o Senhor. Começa hoje, falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu não quero ser mais como antes, como foi pegado hoje, né? A palavra do Senhor para nós, nos despertarmos, não sermos como estamos sendo. Vamos despertar, carente. Aleluia, aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, e para sempre receba a bênção do Senhor. E não se esqueça, Jesus te ama. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, porque sei que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te. Mas eu quero ver. Senhor, te seguindo para o alto eu vou. A coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, porque sei que eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero tocar-te. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero
seguindo para o qual eu vou. Nada pode me impedir, eu vou te seguir, porque sei que eu quero. Se eu te quero, quero ouvir tua voz. Se eu te quero, quero tocar-te. Se eu quero ver, se eu te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero. Quero tocar-te, mas eu quero ver, Senhor, te quero.